Shalom! Deus te abençoe. Olha, estamos de volta. Todo mundo diz a canção, espera alguma coisa de um sábado à noite. Nós não. Nós esperamos a graça de Deus, o poder de Deus. Que bênção estar aqui com você nesse sábado abençoado e você está acompanhando que esse podcast do Mundo Real traz para você temas reais, sensíveis à humanidade, mas que vai abençoar a sua vida. A gente quer sempre agradecer a Deus pelo nosso pastor, pelo nosso homem de Deus, o nosso profeta, o nosso reverendo José Santana Santos, que é o homem que Deus levantou para me salvar, para me tirar daquela comunidade lá em Caxias e formar esse grande homem. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a todos e nós estamos aqui mais um sábado abençoadíssimo e nós só temos a agradecer. Eu sempre estou aqui com o meu parceiro, o meu companheiro do podcast do Mundo Real, Tiago abençoado. E o mágico, não o Simão o mágico, ele me corrigiu aqui, mas aquele que faz o mistério acontecer, o Tiagão que está ali comigo. E hoje nós temos uma pessoa especial aqui conosco, nós vamos falar de um tema importante. Queremos falar sobre o mundo do presidiário, o sistema prisional brasileiro, a pregação, o evangelho no meio das cadeias, no meio dos presídios. E ninguém melhor para falar desse tema conosco hoje do que a doutora Luana Bandeira, é criminalista, está aqui conosco. Boa noite, doutora Luana. Boa noite, pastor. Eu queria agradecer essa oportunidade. Queria dizer que é muito importante para mim poder estar aqui, né, falar sobre o sistema prisional brasileiro, poder contribuir de alguma forma e fazer algo para Deus, né, que é sempre o mais importante a gente poder fazer. É isso aí, doutora Luana. E nós vamos lembrando que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado do lado de dois ladrões, de dois homens malfeitores. E um deles olhou para o mestre e disse: olha, quando entrares no paraíso, lembra de mim. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, tem jeito. Mas a gente está aqui para ter essa conversa abençoada. Mas antes de conversar com a doutora Luana, eu quero só lembrar você dessa tapioca abençoada que está em todos os mercados. Vamos chamar o break agora para dar um gostinho na sua boca e você comprar, seja no Guanabara, seja no Presunique, seja na Rede Açaí, a tapioca do nosso irmão Hélio Bandeira, que está abençoando o nosso programa. A gente chama o break e volta já. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para a sua rotina. Let's get down to business. Work hard, play hard. Oh yeah. All day, all night. 'Cause I like to fly, I whine so high, directions high. Estamos de volta, é isso aí. Esse é o podcast do Mundo Real. Não deixe de comprar essa tapioca abençoada nesse mercado perto da sua casa, tá? Antigamente eu comprava umas tapiocas que eu descobri que tem mais mistura sintética no meio e a gente achando que está comendo um produto natural, mas não é. Mas essa aqui, ó, é abençoada e ainda é de um irmão fiel. Estamos com ela, doutora Luana, criminalista, uma mulher de Deus, é irmã em Cristo do nosso ministério. Não é mole não. E a gente quer saber da doutora Luana, ela vai fazer um overview para nós aqui do sistema carcerário no Brasil, e eu tenho certeza que vai ajudar tanto você, ajuda a gente aqui. Doutora Luana. Então, eu gostaria de começar, né, explicando que a população carcerária no Brasil, ela vem crescendo ao longo dos anos. Algo que deveria se reduzir, né? A gente deveria ter cada vez mais pessoas se ressocializando e aí, com isso, as cadeias ficando menos cheias, mas isso é o contrário. Então, hoje, a gente tem aí um número de aproximadamente 900 mil pessoas presas, né? Ocupando aí a quarta maior população carcerária no mundo. Agora, doutora Luana, o que se daria, a senhora imagina, o que se dá uma população tão crescente? As causas que levam hoje esse sistema carcerário a aumentar de maneira assustadora, porque a senhora está falando aqui a quarta maior do mundo.
Sim. É, principalmente por causa das questões sociais, né? Uhum. Então a gente demonstra aí que a gente tem uma grave crise social no Brasil, né? Porque as pessoas, através da educação, as pessoas que não conseguem, né, se inserir numa, Uhum. numa educação, né, tendo Sim. Acesso à educação, né? acesso à educação, elas realmente começam a olhar essa questão por outros ângulos, Uhum. né? E aí, dentro das comunidades, por exemplo, Uhum. as crianças convivem, né, com a questão criminal muito presente. E aí, ali, elas têm contato com traficantes, enfim, com pessoas que têm ali uma vida, né, que aparentemente é onde elas podem Uhum. chegar, Sim. né? E sem querer cortar a senhora, isso que a senhora falou é muito importante. A criança, ela está inserida num contexto social dentro da comunidade, como eu vim de comunidade, Tiago. Eu não sei como é que você, sua criação, mas eu vim de comunidade. E a gente, o que a senhora falou, vê pessoa com arma, bandido ali, e a gente às vezes tem colega nosso que caminhava com a gente, e daqui a pouco tu ouvia falar, o cara foi preso. O cara, o garoto, o guri com a gente ali, ele agora é bandido, agora está vendendo droga, agora está isso. Então, esse contexto, esse meio social realmente faz a cabeça. Tiago, percebe isso? Percebo, sim, senhor, pastor. Primeiro, quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, dizer que é um prazer imenso estar aqui Aham. com a doutora Luana, principalmente com o senhor, pastor. É muito bom fazer parte desse projeto junto com o senhor, junto com a igreja, né? Uhum. Percebo, sim, e eu vejo da seguinte forma: o que a doutora e o senhor está falando tem uma realidade muito grande, principalmente onde eu moro hoje, na Baixada, no Gramacho, onde tem a igreja sede, que, por exemplo, há 5 meses atrás eu morava em uma casa onde tinha piscina, área gourmet, closet, tinha uma casa enorme, uma casa muito bonita, por sinal, morei nessa casa há muitos anos, mas a contradição está ali, porque a 1 quilômetro de distância da minha casa tem, dentro do Gramacho mesmo, tem pessoas morando onde tem esgoto a céu aberto dentro da sala. Então existe uma contradição que acaba levando aquelas pessoas ali, você começa a conviver com elas e acaba vendo que elas não têm o conceito de cultura que pessoas que estão de muro a muro têm, ou buscam ter. Então Uhum. acaba aprisionando a A pessoa em um pessoa. mundo onde ela acha que não pode nada, não tem nada, e eu acredito que isso introduza, por Esse alguns contexto, momentos, introduza ela em um mundo que é. pode levar a chegar a uma prisão, por exemplo. Agora, ô doutora Luana, sendo a quarta posição no mundo, uma população crescente todo ano, né? A senhora tem algum apanhado de crimes mais comuns que leva a pessoa ao sistema prisional? Então, os crimes que têm o maior índice, né, Uhum. dentro do sistema carcerário são os crimes de roubo Uhum. e furto, Uhum. né? E aí, em seguida, vem também os de homicídios, Uhum. né? Vem a questão Uhum. das violências, né, cometidas Sim. contra a mulher também, é um índice que vem crescendo também a cada dia. Uhum. E o sistema carcerário, né, deveria ser um lugar onde o Estado ali Uhum. promoveria situação de melhora, né, de Sim, recuperação. No sim. caso ali, seria uma ressocialização dos presos, né? E ali aquelas pessoas deveriam, em tese, entrar ali de uma forma e Sim. sair dali muito melhor. Só que isso verdadeiramente não acontece. E a gente tem diversas causas por que isso não acontece, né? Primeiro, a superlotação, né? A gente não tem a estrutura para poder receber essa quantidade enorme, né, Uhum. de presos. E aí as pessoas ali, a gente tem, Hum. um limite Sim. de pessoas e a gente tem hoje a população mais que o dobro, né, do que aquelas pessoas que poderiam estar ali. Então, com isso, começa a desencadear uma série de outros Ou problemas. seja, né, uma cela que era para 30 tem 60. Exatamente. Ah, meu Deus. E aí, com isso, é claro que eles não conseguem dar esse retorno. Então, não tem uma assistência Uhum. educacional, as pessoas não têm o acesso ali à escola como Uhum. deveria ter, porque não Uhum. há condições, né, devido à quantidade excessiva. Uhum. Eles também não conseguem ter a quantidade suficiente de defensores públicos para que faça com que esses processos tenham andamento. E aí a gente vê muitas pessoas
que às vezes estão presas, já poderiam estar soltas há muito tempo, mas infelizmente, como não tem um defensor, né, alguém que possa resolver essa situação, elas vão ficando ali, sem ajuda, né, sem ninguém. Da mesma forma, a comida, né, também não é algo que realmente possa Uhum. fornecer essa nutrição, né, como se deveria. Muitas das vezes chega até estragada já, porque não há interesse realmente em que seja a melhor coisa, nem mesmo a ressocialização, né? Ali é só uma preocupação em punir, né? E aqui no Brasil a gente tem muito essa questão que transgride muito as regras dos direitos humanos, porque a pessoa presa, ela também é detentora de direitos. Então, por mais que às vezes a gente olhe para essa pessoa, né, até mesmo com um olhar de indignação, ou até mesmo, essa pessoa errou, essa pessoa transgrediu a lei, mas ainda assim ela é detentora de direitos. E esses direitos são violados o tempo inteiro dentro do sistema prisional. Nós vemos também que os próprios funcionários, né, de dentro das unidades, eles não conseguem controlar as questões de segurança interna dentro do presídio. E aí, com isso, acaba entrando, né, muitas coisas que não deveriam entrar, como drogas, como armas, né, como instrumentos, né, que podem originar violência. E aí, com isso, tem as fugas, né, a violência interna entre eles, Né? rebeliões e até mesmo o crescimento desordenado das facções criminosas. E aí, essas facções criminosas, elas conseguem chamar essas pessoas para o lado delas. Por quê? Porque dentro do cárcere, se você não tem dinheiro, se você não tem condição financeira para nada, que deveria ser totalmente promovida pelo Estado, você acaba se associando a pessoas que, de alguma forma, podem te dar essa proteção. É isso aí. Deixa eu só pegar esse gancho aqui, porque a gente não pode ouvir isso e lembrar da natureza pecaminosa. Porque eu imagino, doutora Luana já conviveu, já viu as piores pessoas, crimes os mais horríveis, né, hediondos. Sim. E a gente percebe que a natureza caída do homem, a natureza pecaminosa é a causa maior. Por mais que a gente estava falando aqui, a doutora Luana falou muito bem do contexto social do qual uma criança é inserida, ela já nasce ali dentro daquele contexto da criminalidade e isso vai gerar um criminoso, ainda a gente tem um fator que eu queria tocar nisso aqui agora, depois eu vou passar a palavra para a doutora Luana para a gente voltar e falar da importância, doutora Luana, de um advogado para defender os indefensáveis. E eu queria falar sobre essa questão do evangelho, porque você imagina, o pecado no homem é a desgraça da humanidade. E o pecado leva a pessoa a cometer os mais bárbaros crimes, E a gente sabe pelas escrituras que o único meio de você dar uma nova vida, e olha que aqui eu não estou dizendo que a pessoa não possa se socializar. Eu não sou contra nenhum tipo de medidas que vá pegar o indivíduo e restaurá-lo para pôr a sociedade. Só que a gente percebe, e a senhora, como advogada, sabe disso, que números são pouquíssimos quando você fala de presidiários que não têm um apoio espiritual, que não se prega o evangelho para a transformação do ser humano. Porque você imagina, nós temos hoje essa visão missionária e evangelística pelas escrituras como a única regra ou a única esperança de transformar um coração desse, um coração de uma pessoa, Tiago. Imagina alguém que tirou a vida de alguém, alguém que roubou alguma coisa, alguém que sequestrou, latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Se não é Jesus Cristo, doutora Luana, a senhora que sabe muito bem do que eu estou falando, convive no meio. Na certa, eu creio que já viu muitas pessoas, cultos em presídio. A senhora já viu ex-presidiários que saíram.
hoje estão levando a vida, pagaram sua dívida, sua conta. É claro que o dano recebido da outra parte nunca será restituído. A pessoa levou o dano. Como aquele ladrão da cruz, Tiago, que ele, na certa, o pior crime, o Império Romano julgava os piores crimes com a cruz. Então, você ter dois homens, dois criminosos na cruz, você imagina, eles fizeram atrocidades. Meu Deus. E, Trataram Jesus do mesmo jeito. e estavam Verdade. ali no meio um santo, Meu Deus. que era Jesus, um santo, e que quando ele olha para o pecador, porque a gente é muito tendente. Eu sei que isso é tema sensível aqui, Tiago, o mágico, ele está ali. Isso é tema sensível aqui, mas é uma coisa que a gente deveria tratar. A gente tem um olhar muito punitivo, dependendo das atrocidades do qual a pessoa comete. Você vai sempre olhar para uma pedra. Pô, ele mentiu, tá? Ele mentiu. Aí ele matou alguém. Nossa, ele matou alguém. Então, agora, qual é o olhar de Deus? Eu queria levantar vou ao longo do programa a gente falar isso aqui, levantar esse tema. Qual o olhar de Deus sobre o pecado? A gente já sabe. Ele mandou o filho dele para poder punir no corpo do filho dele todo o pecado. Foi. E agora ele, então, dá a oportunidade a mim, ao Tiago, a Luana, ao Hélio, a qualquer pessoa de uma regeneração. Aleluia. E a regeneração é você, então, aquilo que o sistema prisional não consegue. Imagina, aquilo que você vai estar recluso lá por a pena máxima. Fala alguma coisa sobre penas, doutora, para a gente falar aqui. Fala aí sobre penas. Então, pastor, aqui no Brasil, os presos só podem ficar, né, em regime fechado Uhum. por 30 anos. Né? Sim. Agora, com a lei, agora teve uma mudança, na né, lei. na lei com o pacote anticrime e passou para 40. Tá? Então, no máximo 40 anos em regime fechado. Então, por mais que a pessoa, às vezes a gente vê na televisão, a pessoa foi condenada a 300 anos, tá? Uhum. Então, Que foi o caso do Sérgio Cabral, né? Isso. Deram uns 300 e poucos 300 anos para ele. anos, Aham. Isso é mais por uma questão de quê? Porque, assim, como existem as frações, né, de acordo com que você vai cumprindo a pena, você vai podendo progredir, né, em Uhum. benefícios. Então, essa pena tão alta, ela se dá até para isso, porque a pessoa ela só pode ficar presa mesmo 40 anos. Então, se ele ficar 40 anos ininterruptos Uhum. dentro do sistema prisional, ele vai ter que sair. Porque aqui no Brasil a gente não tem essa pena perpétua e nem a pena de morte. Que é um outro proibido. tema que, quando nós formos abordar isso aqui, vou chamar a senhora sobre pena de morte, cadeira Se o senhor elétrica. me permite, pastor, Fala. eu queria fazer uma pergunta à doutora. Isso é. Eu quero primeiro deixar claro aqui que eu vou falar aqui uma frase que não é um jargão bolsonarista, não. Eu sou Uhum. bolsonarista, mas Sim. não é um jargão Uhum. bolsonarista. Até porque É. eu não consigo ver hoje, infelizmente, com a atual conjectura da política atual, né, com esse pano de fundo da Uhum. política, você não consigo ver ninguém que possa disputar a cadeira da presidência mais capacitado do que o Bolsonaro. Porque se é Lula e Bolsonaro, Lula descarta, desculpa, não tem como. Então, Bolsonaro ainda é a melhor pessoa para estar ali. Mas não é um jargão bolsonarista, não. Mas vamos lá. Eu vejo da seguinte forma: eu ouvi a senhora falando aqui sobre os direitos humanos, e a senhora, como uma doutora, como uma advogada, tem todo o dever de falar sobre isso e ter esse conhecimento maior. E a gente que está do lado de fora, que não tem esse conhecimento, fica aqui com aquele jargão que é real. O direitos humanos não foi feito para humanos direitos? Porque se a pessoa está ali, ela está pagando uma pena. Às vezes a gente põe na nossa mente que a pessoa está lá e tem que viver férias, e eu não concordo. Eu, pessoalmente, não Sim. concordo. Veja bem, doutora. Aham. Isso eu até hoje não sofri essa questão na pele, de Claro. eu ou parentes próprios Uhum. viverem isso. Eu Sim. sei que tudo que você vive na pele Uhum. tem um peso diferente, não é verdade, pastor? Claro. A gente fala sobre, a pastor aqui está falando sobre o pecado, trouxe ali a visão do Calvário para a gente imaginar o pecado, que a gente estava ao lado de Jesus e o que Jesus sofreu para poder garantir a nossa alma, para poder salvar, nos resgatar Independente mesmo. do crime que você. O pecado já está na natureza, né? É. Mas a gente vê claramente que
é uma lei bíblica e Agora, deixa eu mundial. só entrar com você nessa pergunta. Eu entendo você, entendo todo mundo. Mas o que a doutora está dizendo também é a Constituição vai prever as coisas. E a gente não pode achar, mas como é que o cara vai ter direitos humanos se ele matou alguém? Como é que o cara vai ter direitos humanos dentro da cadeia? Ele tem que comer, ele tem que passar mesmo isso, ele tem que fazer isso. Só que a Constituição prevê isso, não é, doutora? Sim. Então, aí, né, eu queria deixar claro também que assim, não é uma questão da impunidade, né? A gente Uhum. não defende aqui a impunidade. Então, a pessoa matou um ente querido, ou a pessoa, enfim, cometeu um roubo, e muitas das vezes até mediante a violência, essa pessoa pode ficar paraplégica, ou enfim, né, Uhum. infinitas situações que a gente vê, né, hoje em dia. Mas a questão é o seguinte: a lei existe para todos, né? O artigo 5º da Constituição Federal, ele diz o seguinte, que todos serão iguais perante a lei, né? E o mesmo artigo 5º, ele também garante, né, alguns direitos da dignidade da pessoa humana. Então, aí a gente está falando de pessoas que, apesar de terem cometido crimes, elas têm que ter direitos, assim como têm deveres, né? Então, os direitos é que não podem ser violados. Mas aí a gente não está falando uma questão de que então ela não tem que ser punida. Ela tem que ser Não, me punida. perdoe. Uhum. Eu sei que ela tem que ser punida, mas eu Sim. digo assim: os direitos têm que ser perfeito, tem realmente que ser vigente os direitos. Mas você vê uma falha, eu vou tratar dessa forma, tão grande. Por exemplo, a senhora falou sobre a entrada de drogas, Sim. a entrada de Exatamente. armas no presídio. É. Poxa, isso é absurdo. E aí É. é sobre isso que eu estou falando, que é em relação à falha do sistema. E aí, se o sistema, né, Uhum. não fosse tão falho, talvez essas prisões seriam Sim, lugares de ressocialização. Mas sim. isso não acontece exatamente Por pelo isso. sistema. Pela falha do Aham. Porque sistema. ali as pessoas deveriam receber educação, Uhum. porque muitos ali não tiveram oportunidade já vindo dessas comunidades ou de populações carentes, né? Enfim, pessoas que não tiveram condições nem acesso à educação. Então, poderia, sim, esse espaço ocioso, esse tempo onde elas Uhum. ficam lá fazendo nada e conjecturando cada vez Cada crimes vez crimes piores, piores, né? Porque aí elas vão se juntando É. com pessoas que cometeram crimes mais graves e pessoas com uma malícia maior, e ali Uhum. elas vão se profissionalizando no crime, que é Uhum. o contrário, né? Que ali Uhum. elas deveriam estar fazendo capacitações, né? De trabalho, Aham. poderiam estar aprendendo profissões, poderiam estar produzindo até mesmo, enfim, plantações, enfim, Sim. coisas que fossem ajudar o Sim. Estado, né? E produzir dinheiro. E até mesmo, em alguns casos, poderiam, em troca de trabalho, até ser assalariados. Eu não digo assalariados com o salário mínimo, mas Uhum. assim, né? Tem Alguma um troca auxílio, né? pelo seu trabalho. Só que, como isso não acontece, né? Aí é que essa finalidade do sistema prisional, ela se encerra ali. Aí ela não torna as pessoas melhores. Ao contrário, tanto que a gente vê pelos números, né? Cada vez a população carcerária é maior. E a reincidência é inacreditável. Porque assim, a gente pensa, já que é tão ruim, então Ninguém as quer pessoas voltar, não deveriam querer voltar. mas não, Mas a ocorre. reincidência é absurda. É sério, isso aí é tema sensível. Mas Sim. antes de ir pro break, eu quero sempre botar aqui, botar para você que como Jesus Cristo transforma vidas. Porque a gente ouvindo todas essas coisas e a gente lendo as escrituras, a gente sabe que não há um meio mais eficaz de trazer a pessoa de volta do que se não for o evangelho. Porque é através do evangelho que a pessoa é perdoada, é através do evangelho que Deus então vai aceitar aquela pessoa e vai dar a ela uma nova inclinação. Então, quando você se rende a Jesus Cristo, se você mentia, então você agora tem uma natureza nova, eu não minto mais. Então, se você roubava, então eu não roubo mais. Se você matou, seja o que for, você agora vai ser perdoado por Cristo para que você nunca mais faça aquilo. Então, é muito importante ouvir tudo isso e a gente lembrar que existe um Deus nesse céu que mandou seu filho morrer por nós, até para Aleluia. poder trazer o evangelho tem que ser pregado para todos.
A doutora Luana foi feliz aqui em mostrar as situações da Constituição, mas a gente sabe que, olha, se não é Deus de ter compaixão e misericórdia dessa população, irmão, a pessoa ou fica ali, morre ali, ou sai e fica pior, como a senhora falou, de tramar crimes maiores. Mas eu quero, diante dessa pauta, um break. Daqui a pouco a gente volta. Shalom. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para sua rotina. Let's get down to business. Work hard, play hard. Oh yeah. All day, all night. I like to fly, I whine so high, directions high. Olha, difícil, hein? Não esqueça sempre de abençoar os domésticos da fé. Essa tapioca é de um doméstico da fé. E vale a pena você ajudar a gente, porque ajudando, comprando aí, ou seja no Guanabara, seja no Princesa, seja no Presonique. Você gosta de tapioca? Sim, senhor. Doutora Luana gosta de tapioca? Adoro. Imagino. Ela, então, deve gostar muito. E você pode estar comprando em um dos mercados e abençoando o irmão, abençoa a gente. Glória a Deus. Voltamos e você percebe que o tema está quente, né? Sim, senhor, pastor. Tá fervoroso, mas a gente tem que caminhar, tem muito assunto, tem muita coisa e só são 40, 50 minutos. Doutora Luana, olha, eu tô aqui agraciado por Deus, porque um tema, Deus trouxe a senhora, né, Tiago? Deus trouxe a senhora e glórias e glórias e glórias. Mas a gente quer tratar agora sobre a visão, que a senhora é uma irmã, Sim, sim. sua visão bíblica, a senhora que já entrou no presídio. Eu fui levado uma vez, fui ao presídio uma vez pelo Hélio, Uhum. fomos visitar um preso que tinha sido baleado, ele saiu, olha a situação, ele havia ganhado a condicional. Do lado de fora, eu creio que isso deve acontecer muito, a senhora sabe mais do que eu, parece que a família não teve apoio nenhum da família, e então ele cometeu um outro roubo para voltar para a prisão. Entrou nessa estatística que a senhora acabou de falar, Sim. né? E ele então foi baleado, e eu fui lá com o Hélio, e a gente conversou com ele, e ele falou uma coisa importante, ele estava algemado lá dentro do presídio, acho que uma espécie de uma enfermaria, hospital, não sei. E ele disse assim, ó, eu me lembro dos cultos, que ele até falou, do pastor surfista, que era uma expressão que ele queria dizer do pastor Enoque, aquele cabelo louro, o pastor surfista que ia lá pregar a palavra. Como era bom. A senhora tem, qual é a sua visão? O que a senhora pode dizer para a gente como uma irmã, quando entra no sistema prisional, quando entra dentro dos presídios, aquele ambiente, aquela circunstância, o que a senhora tem que falar para nós? Pastor, então o senhor estava falando aí, né, a respeito do pecado, né, que entra nessas pessoas, e aí por isso, né, essa consequência da gente ter os presídios superlotados e essa questão, né, do que as pessoas fazem, né, cometem determinadas situações. Eu, da mesma forma, eu entendo que a criminalidade ela está diretamente ligada ao pecado. E aí, quem pode, né, nos perdoar de pecados? Só existe um. Só ele. Né? Só existe um. É. Então, ainda que a lei nos garanta algumas coisas, né, que nos assegure alguns direitos e que a gente, no caso aí, as pessoas presas, né, possam ter algumas benesses, eu não diria assim, mas pelo menos algumas garantias, né, dentro da lei, do sistema, não é suficiente. Por quê? Porque a pessoa ela tem que ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. É verdade. Rufam os tambores! Mágico, bota aí um negócio para bater. Essa é a única maneira real dela se ressocializar, ou seja, dela se reintegrar novamente à sociedade. Porque enquanto ela não se reconhece como um pecador, ela não tem nem consciência de que as coisas que ela está fazendo estão errado ou não. Porque para ele é só, eu queria isso, eu precisava disso, eu fiz e agora eu estou pagando por isso. Isso é mais normal do que se pensa. É né? muito Se mais imagina. normal do que a gente pensa.
Então, por mais que a gente ache que, mas assim, a gente tem situações, né? No caso, como a gente já tinha dito aqui, né? De repente, colocar a pessoa para estudar ou colocar a pessoa para trabalhar, isso não basta, Não basta. né? Porque a gente precisa realmente entender que existe um que nos ama, existe alguém Aleluia. que quer nos livrar do mal, existe alguém realmente que quer fazer com que você tenha esperança. Porque também a gente tem que olhar com os olhos espirituais. A gente não pode olhar só de uma forma de que, então pecaram, né, erraram e agora tem que ser punidos. Tem que ser punido, né? Porque Jesus nunca disse que você não tinha que ser punido. Mas existe um caminho, né? Essas pessoas, muitas das vezes, elas perdem a esperança. E, doutora, sem que você querer te interromper, mas a senhora falou, Jesus falou, é verdade. E você percebe que Jesus falou assim, ó, eu não vim para aqueles que estão são. Sim. Eu vim para os enfermos, no sentido de pecado. Eu vim para os transgressores. Uma das acusações feita a Jesus foi que, por que ele come e bebe com pecadores? Sim. Porque ele veio para isso. Ele diz assim, ó, quem é são não precisa de médicos. Então, quer dizer, o que a senhora está falando é uma realidade, né? Essas Exatamente. pessoas, elas têm que ter oportunidade. Assim como tem que ter oportunidade de ter um advogado para defendê-los, tem que ter o maior de todos os advogados para apresentar o caminho da regeneração. Isso Aleluia, mesmo, pastor. Eu até fiz uma anotação sobre isso, né? Que Jesus realmente ele foi criticado por ter convivido, né, com pecadores, porque comia com pecadores, né? Jesus também, ele disse que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra em Maria Madalena. Mas por que isso? Porque as pessoas, elas têm essa tendência de crucificar, assim como o senhor disse aqui no começo, né? A gente tem aquela tendência a pessoa errou, então ela não tem mais salvação. Mas ela tem salvação. Muitos são regenerados, muitos ali realmente conseguem ter uma nova vida, né? Conseguem sair dali e reconstruir, ter uma família, serem pessoas produtivas, né? Então, a gente é necessário que sejam criadas situações onde essas pessoas possam descobrir isso, né? Então, Sim. Jesus tem que entrar. Então, essa questão, né, do evangelismo dentro do presídio é fundamental, porque muitas pessoas sequer tiveram oportunidade de conhecer o evangelho. E o evangelho, ele realmente liberta. Eu acredito, pastor, como cristã, que por mais que possamos ser pessoas boas aos olhos de uns, essa bondade nunca é suficiente. Nunca. E a gente só realmente vai conseguir compreender, né, amar ao próximo, ter empatia pelo outro, se a gente conhecer Jesus. Então, é essencial. Eu acredito que essas pessoas se sentem valorizadas e ali elas descobrem que tem solução para elas, que existe um caminho, né? E que se elas realmente acreditarem naquilo e tiverem fé, elas vão alcançar esse lugar. Então, isso aí. muitas pessoas não sabem nem que isso é possível, né? Daí- Porque elas não tiveram oportunidade. Daí a arma evangelizatória, né, a pregação do evangelho, numa situação dessa, Tiago, é primordial. E é maravilhoso porque nós lemos a Bíblia e a Bíblia ela diz, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Perceba, ele não diz assim, ó, pregue para algumas pessoas. Pregue para a pessoa. E quando, é maravilhoso porque quando você estuda um pouco, por exemplo, o apóstolo São Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas deu, que é o autor do livro, deu muita atenção à conversão do apóstolo São Paulo. Tanto que por 3 vezes no livro, Paulo narra a mesma coisa, narra a sua conversão. E Lucas está querendo mostrar com tudo isso como um homem que participou de assassinatos, diante do rei Agripa, ele chega a dizer o seguinte, eu entrava nas casas, eu arrancava famílias e levava elas à morte. Então, Lucas quer mostrar que este assassino, Paulo, que é zeloso por um outro lado da lei, mas que assassinava pessoas inocentes, por crer, por ter a sua confissão de fé, este homem, Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. Aleluia, é verdade. E a partir do momento em que Jesus
aparece para ele é levado na rua chamada direita, o Espírito Santo, maravilhosamente, que vai conduzir Ananias, que vai chegar lá e olhar para agora, ô doutora Luana, é lindo a palavra de Ananias, porque Ananias, quando o Senhor vai falar com Ananias, ele diz assim, ô Ananias, você vai na rua chamada direita, meu servo Saulo está lá, mas Senhor, esse não é o perseguidor? Então, na mente de Ananias, esse é aquele que está matando o crente. Mata os crentes, verdade. Esse é aquele que está assassinando. Como é que eu vou lá? Como é que eu vou? Aí o Senhor diz, mas agora ele é para mim vaso Aleluia. precioso. Glória a Deus. Aí Ananias, quando chega lá, você vê o processo que a senhora falou, que muito bem aí, a senhora falou, tem que ser Jesus para poder transformar a vida de alguém. Porque quando Ananias chega lá, há transformação também em Ananias, na percepção de visão. Que às vezes nós precisamos ter uma percepção também correta do transformado. Porque nós somos tendentes, né? E se bobear, a gente olha para a pessoa e diz, mas ele merece o perdão. Já julga logo. Já né? julga logo, mas não pode ter isso. Ananias, quando chega lá, chama ele de irmão. Irmão Saulo. Olha a palavra de Ananias. O Senhor que te apareceu me enviou. O Senhor que te apareceu. Então, você vê que a vida daquele homem que matou, prendeu, encarcerou de maneira errônea, errada, ele, uma vez que encontrou com Jesus, a vida mudou. Aleluia. E eu tenho certeza que esse é o caminho para qualquer pessoa, doutora Luana, que a senhora vê nesse mundo carcerário. Sim, sim, pastor, eu acredito de verdade que muitos até, se tivessem conhecido o evangelho antes, até nem ali estariam, porque o evangelho ele salva, né? O evangelho ele cura, ele liberta. E eu acredito que a pessoa, quando ela vem, né, receber a presença do Espírito Santo, ela vai estar capacitada a resistir às ciladas, né, do nosso adversário. Então, eu creio de verdade que a pessoa, quando ela quer, quando ela aceita Jesus mesmo como Salvador, ela vai passar a ter essa experiência. E, através dessa experiência, com certeza, poderá ser transformada, né? Então, esse poder de transformação só existe em Jesus. Agora, a gente vamos encerrar, ir para o encerramento, mas eu queria só te fazer uma pergunta, porque pessoas podem estar nos acompanhando e tá numa situação que parentes, alguém foi preso, cometeu algum delito e qual o passo? A pessoa foi presa, foi pega em flagrante ou não sei, foi presa. Quais são os passos que a pessoa deve dar, doutora, uma vez que a pessoa está encarcerada? Bom, primeiramente ela precisa procurar um advogado, caso ela tenha, né, condições financeiras para arcar, porque o advogado particular, ele cobra o valor, né? Ele não está restrito a valores, então o valor aí vai depender de cada advogado. Ou então a assistência da Defensoria Pública, porque hoje, então, o sistema é todo eletrônico, né? A parte processual. Então, as pessoas não têm esse acesso, porque é tudo através de senha, e é uma linguagem bem difícil até de se entender. Então, ela precisa ter esse intermédio, né, de algum defensor. E também, hoje, o Detran é que faz essa comprovação de documentação para que possa ser feita uma carteira de visitante, né, para que possa ser enviado as compras, né, porque algumas coisas são permitidas de ser enviado por familiares para dentro do presídio. E é através do Detran que se faz esse cadastro para poder mandar esse SEDEX. E aí você pode ali ver o que é permitido, né? E aí você pode enviar, né, para seus familiares. Uma outra coisa, a morosidade. A senhora falou, quem tem condição financeira vai contratar um advogado que, na certa, vai ir mais rápido, as coisas vão do que o... Então, por parte agora do defensor público, há essa morosidade nos processos, por serem muitos? Sim. Além de serem muitos, pastor, não tem condições, porque são muitos presos e os defensores não são tantos assim. Então, assim, não tem capacitação profissional, né, suficiente. E também, eles têm muito processo.
Então, às vezes, eles até querem dar uma certa celeridade, Uhum. mas aí, diante da demanda, A demanda. eles acabam não conseguindo. E aí, muitas pessoas sofrem, como a gente já tinha comentado, de pessoas que não conseguem obter benefícios e, às vezes, estão presas muito mais tempo do que deveriam. Uhum. E até mesmo com Caramba, outras pastor. situações, porque tem gente que precisa de médico, né? Tem gente que precisa de alguns tratamentos específicos e vão ficando ali, muitas das vezes morrem porque não tem ninguém que faça esse intermédio, né? É Nossa, que sério, né? situação, né? Agora, outro assunto que é polêmico também, mas existem pessoas, eu conheço, chega ao nosso conhecimento, né? Pessoas que foram presas, mas que são inocentes. A senhora já tem isso, convive com isso? Pastor, isso acontece muito. E parece até uma coisa assim, não é possível, alguma coisa essa pessoa tinha para poder estar ali, mas infelizmente não. Tem gente que as investigações são feitas, né, de forma equivocada, Uhum. e aí a pessoa vai parar no sistema carcerário. Às vezes, muitos cumprem pena inteira, Inteira. até que um dia se Misericórdia. descobre, ou até que um dia, através de uma revisão criminal, enfim, é descoberto que a pessoa não participou daquele crime. E isso acontece muito. Muito, né? Eu Muito. falei com a senhora antes da gente começar de um caso de uma pessoa que veio falar comigo. Ele é um caminhoneiro, transporta cargas, pegou como sempre pega uma carga para poder ir num determinado lugar para o outro. Era cocaína, ele não sabia, foi interceptado e está 3 anos preso. E ele se diz inocente, porque testemunho da família, ele nunca fez isso. É normal dele pegar a carga, ele é caminhoneiro, Sim. e ele tá lá e nada de novo, ele continua lá, não tem um julgamento, não sai nada, isso é comum. Acontece também, pastor, às vezes, embora a gente esteja com a verdade, a gente não consiga demonstrar isso no Uhum. processo. E aí, nesse caso, eu acredito que possa ter acontecido isso. Apesar dele estar falando a verdade, não há como provar Provar a que ele verdade. realmente não sabia o Aham. que ele estava transportando. E aí a justiça trabalha, deveria ser o contrário, né, pastor? Porque a Uhum. lei diz que você deve, se você não Uhum. tem prova, você tem que Prova. absolver. Mas É. assim funciona de forma diferente, Aham. né? Então, se ele não conseguiu provar que Aham. ele é inocente, então ele é culpado Ele é aos olhos da culpado aos lei. olhos da lei. Doutora, perdão, pastor. Olha. Doutora, só para pegar esse gancho que acabou de passar aqui. Quando a pessoa, o cidadão fica preso por um erro e cumpre a pena, depois existe uma indenização? Não que isso mude alguma coisa, mas Não, depois existe uma indenização? não, porque o Estado entende que uma vez que ele foi preso, uma vez então que foi confirmada a sua culpa, então ele não tem direito a indenização nenhuma. Olha, eu Jesus. quero agradecer. Que entrevista produtiva. Olha, e se deixar, a doutora Luana tem uma fluência que ela vai falando. Ela vai falando. A gente quer agradecer mais uma vez a todos, agradecer a Deus, ao nosso mágico, o Tiago. Ele que faz isso tudo aqui acontecer de maneira exemplar. Agradecer a todos, agradecer ao nosso Tiago, meu companheiro, amigo de Aleluia. podcast, e agradecer a senhora. A gente quer agradecer de verdade, porque a sua contribuição aqui, eu tenho certeza que primeiro agradou a Deus e também ajudou algumas pessoas que com certeza Verdade. estão nos assistindo. Agradeço muito, pastor. Quero dizer que estarei sempre à disposição, caso Hum. seja necessário. E pode ter certeza que a gente vai chamar a senhora, porque tem temas aqui que a gente quer tratar. Semana que vem, próximo sábado, vamos falar sobre as missões, o missionário, o campo missionário. Vai ser fenomenal. Mas, depois desse tema, a missão, vamos trazer aqui, se Deus permitir, um assunto polêmico, política. Vamos falar sobre ideologias. Quais são os males das ideologias? Fascismo, comunismo, franquismo. Todas essas ideologias surgem e onde elas foram implementadas, o que aconteceu? Nós vamos falar aqui, vamos trazer especialistas, vamos trazer pessoas que entendem do assunto, professores, sabe, jornalistas, para falar com a gente aqui. Vai ser um negócio legal pra caramba. Deus abençoe. Shalom Adonai. E sábado que vem tem mais. Fique com Deus.